Mariana Ramos respirava com dificuldade enquanto vasculhava os últimos pedaços de metal que poderia vender naquele dia. A menina de 8 anos sabia que precisava encontrar algo de valor antes que a escuridão caísse, porque a sua avó, Maria, tinha voltado a sentir-se mal, e não tinham dinheiro nem para um medicamento de atenção. Foi precisamente nesse momento que os seus pés descalços tropeçaram em algo macio por entre os destroços. Ao olhar para baixo, Mariana ficou imóvel. Um homem, envergando um fato escuro, jazia ali, inconsciente, com o rosto sujo de terra, mas respirava lentamente. As suas roupas, embora rasgadas, pareciam dispendiosas, e no seu pulso, algo dourado brilhava, fazendo-a pestanejar. Senhor, sussurrou ela, tocando-lhe levemente no ombro. Senhor, está bem. O homem gemeu fracamente, mas não abriu os olhos. Mariana perscrutou a lixeira abandonada, verificando se alguém os via. O local ficava nos arredores de uma pequena vila no Alentejo, e poucas pessoas se aventuravam por ali depois das 5 da tarde. O coração de Mariana batia descompassadamente. Sabia que deveria chamar alguém, mas também sabia que, se os vizinhos descobrissem, iriam querer tirar-lhe tudo o que o homem tivesse de valor. E, pelo seu vestuário, era evidente que ele possuía dinheiro. Eu vou ajudá-lo, murmurou ela, pegando numa garrafa de água que encontrara mais cedo. Com cuidado, levantou a cabeça do homem e umedeceu-lhe os lábios secos. Ele abriu os olhos lentamente, piscando de forma confusa. Eram uns olhos claros, meio esverdeados, que a deixaram nervosa por um segundo. Onde? Onde estou? A sua voz saiu rouca. Numa lixeira, no fim da rua da Amoreira. O senhor está ferido. Mariana falava baixo, sempre atenta aos sons ao redor. O homem tentou sentar-se, mas gemeu de dor e levou a mão à cabeça. Não me lembro de nada. Como vim aqui parar? Não sei, senhor. Encontrei-o aqui há um minuto. Como se chama? Ele ficou em silêncio por um longo momento, como se procurasse a resposta a algures na sua mente. Não. Não consigo lembrar-me. Mariana sentiu uma pontada no peito. Não era pena, mas sim reconhecimento. Ela também conhecia a sensação de estar perdida, de não saber para onde ir. O senhor mora longe daqui? Perguntou ela. Eu. Ele olhou para as suas próprias roupas, tocando no relógio de ouro no pulso. Suponho que sim. Estas roupas não são de quem vive por aqui. Tem de sair daqui antes de anoitecer, disse Mariana, ajudando-o a encostar-se a um pedaço de betão. Isto torna-se perigoso à noite. Tu não vais embora. O que fazes aqui? Mariana hesitou. Não gostava de explicar a sua vida a estranhos, mas havia algo nos olhos confusos daquele homem que a fazia sentir-se segura. Procuro coisas para vender. Metal, plástico, coisas assim. A minha avó está doente e preciso de comprar os medicamentos. O homem olhou para ela com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Era uma mistura de surpresa, admiração e compaixão. Quantos anos tens? 8. Mas já sei cuidar de mim. Ele tentou levantar-se, mas as pernas tremeram tanto que teve de se apoiar novamente. Acho que não consigo andar muito neste estado, admitiu ele. Mariana olhou para o céu, que começava a tingir-se de tons alaranjados. Sabia que não podia deixar o homem ali. Por mais que não o conhecesse, não podia abandonar alguém que precisava de ajuda. Venha comigo, decidiu ela. A minha avó não vai gostar, mas o senhor precisa de um lugar para passar a noite. Não posso aceitar. Você nem me conhece. Eu também não conheço metade das pessoas que vivem ao meu lado, respondeu Mariana, estendendo-lhe a sua pequena mão. Mas quando alguém precisa de ajuda, a gente ajuda. É assim que funciona. O homem aceitou a mão dela, com esforço, pôs-se de pé. Juntos, caminharam lentamente pelas ruas esburacadas da periferia da vila. Mariana guiava-o por becos que conhecia de cor, evitando as ruas principais onde poderia haver olhos demasiado curiosos. A casa de aldeia da família de Mariana situava-se no final de um beco sem saída. Era pequena, feita de madeira e chapas de fibrocimento, mas estava limpa e arrumada. Uma pequena horta crescia no quintal, cuidadosamente tratada pela sua avó. A avó Maria, chamou Mariana antes de entrar. Trouxe alguém que precisa de ajuda. Dona Maria Ramos apareceu à porta. Uma mulher de 68 anos, de cabelos grisalhos presos num coque simples. Os seus olhos castanhos passaram imediatamente do rosto da neta para o homem estranho que ela amparava. Mariana, o que é que arranjaste agora? A sua voz soava mais cansada do que zangada. Encontrei na lixeira, avó. Ele está ferido e não se lembra de nada. Não o podia deixar lá. Maria examinou o homem de cima a baixo.
Era alto, de boa aparência, apesar da sujidade. A sua roupa falava por si. O relógio no seu pulso provavelmente valia mais do que o rendimento anual de ambas. Meu jovem, como se chama? Perguntou ela, desconfiada. Não me consigo lembrar de nada, minha senhora. Nem do meu nome. E acha que eu nasci ontem? Maria cruzou os braços. Homens ricos não aparecem na nossa lixeira por acaso. Ou está a fugir de alguém, ou alguém o pôs lá de propósito. Mariana colocou-se protetoramente à frente do homem. Avó, ele está mesmo magoado. Vê como ele trema ao tentar andar. Maria suspirou. Conhecia o coração mole da neta e sabia que não adiantava discutir. Pode ficar esta noite. Mas se amanhã não se lembrar de nada, terá de ir embora. Não posso arriscar a segurança da minha neta. Compreendo perfeitamente, minha senhora. Agradeço imensamente a vossa hospitalidade. A sua educação chamou a atenção de Maria. Não era a forma de falar de um homem comum. Havia um refinamento, mesmo na sua confusão. Durante a noite, enquanto o homem descansava num pequeno sofá na sala, Mariana ajudou a avó a preparar o jantar. Era pouco, um caldo verde e pão caseiro que conseguiram arranjar mais cedo. Mas partilharam sem queixas. Avó, achas que ele está a mentir? Sussurrou Mariana enquanto lavava a louça. Não sei, minha filha. Mas há uma coisa que aprendi na vida. Quando alguém aparece vestido assim no meio da nossa lixeira, é porque algo de muito grave aconteceu. Ele parece ser uma boa pessoa. Os piores parecem sempre, Mariana. É por isso que tens de ter cuidado. Mas, mesmo ao dizer isto, Maria não podia negar que havia algo de invulgar no homem. A forma como agradecia por cada pequeno gesto, como pedia desculpa por estar a incomodar, como os seus olhos se enchiam de lágrimas quando partilharam a comida com ele. Na manhã seguinte, Mariana acordou cedo e encontrou o homem sentado no quintal, a olhar fixamente para o relógio no seu pulso. Lembrou-se de alguma coisa? Perguntou ela, sentando-se ao lado dele. Apenas flashes, imagens confusas. Ele mostrou-lhe o relógio. Tem uma gravação. Para ti com amor, Sandra. Suponho que estas iniciais sejam as minhas. PS. Paulo, Pedro. Não sei. Mas o nome Sandra. Acho que conheço alguém com esse nome. Mariana olhou atentamente para o relógio. Era bonito, pesado, com vários botões pequenos. Provavelmente valia muito dinheiro. Ele olhou para ela. Mariana, por que é que me ajudaste ontem? Não me conhece e é óbvio que não sou daqui. Por que te arriscaste? A menina demorou a responder, brincando com um galho seco que encontrou no chão. Os meus pais deixaram-me quando eu tinha 5 anos, disse ela, sem o encarar. A minha avó diz que eles simplesmente desapareceram. Nunca soube porquê. Se alguém os tivesse ajudado quando eles precisaram, talvez ainda estivessem aqui. O homem sentiu algo partir-se dentro do seu peito. Lamento muito. Não tem de lamentar. Só queria dizer que, quando vejo alguém perdido, lembro-me deles. E penso que talvez haja alguém à sua procura também. E se não houver ninguém à minha procura? Toda a gente tem alguém, disse Mariana com a sabedoria de quem cresceu demasiado depressa. Às vezes, só não sabemos quem é. Maria apareceu à porta da cozinha, chamando-os para o café. Era pão duro que tinha recebido no final do dia anterior na pastelaria e café ralo, mas serviram-no com a mesma dignidade de um banquete. Decidi uma coisa, disse o homem depois de comer. Vou tentar descobrir quem sou, mas entretanto, quero ajudar-vos. Como? Perguntou Maria, cética. Este relógio vale muito dinheiro. Posso vendê-lo e partilhar convosco? De maneira nenhuma. Mariana levantou-se da mesa, irritada. Esse relógio é seu. Foi-lhe dado com amor. Não vamos deixar que o venda. Mas vocês precisam, todos nós precisamos de algo, interrompeu Maria. Isso não significa que tenhamos de aceitar caridade. O orgulho daquelas duas mulheres tocou o homem profundamente. Estava habituado a um mundo onde tudo se comprava e vendia, onde o dinheiro era a solução para todos os problemas. Ali era diferente. Então deixem-me trabalhar. Posso ajudar em alguma coisa? Maria olhou para as mãos dele. Eram mãos que nunca tinham conhecido trabalho pesado, mas havia determinação nos seus olhos. Sabes cavar? Não. Mas posso aprender. Então vais ajudar-me na horta. E durante o dia, podes acompanhar a Mariana à lixeira. 2 pessoas encontram mais coisas do que uma. Mariana sorriu. Era a primeira vez que ia ter alguém a trabalhar com ela.
Sempre fizera tudo sozinha. Os dias que se seguiram estabeleceram uma rotina estranha, mas reconfortante. O homem, que decidiu chamar-se Jorge até descobrir o seu verdadeiro nome, mostrou uma surpreendente determinação para aprender. As suas mãos rapidamente se encheram de calos, e ele descobriu que havia uma satisfação profunda em ver as plantas crescerem sob o seu cuidado. Na lixeira, Mariana ensinava-o a distinguir os diferentes tipos de metal, que plástico valia mais, onde procurar por objetos que pudessem ser revendidos. Jorge ficava impressionado com a inteligência da menina, a sua capacidade de encontrar valor onde os outros só viam lixo. És muito esperta, disse-lhe ele um dia, enquanto separava o material recolhido. Foi a avó Maria que me ensinou. Ela diz que um pobre não se pode dar ao luxo de ser burro. A tua avó é uma mulher muito sábia. Sim, mas está cansada. Mariana ficou subitamente séria. Às vezes, tenho medo que ela se vá embora, como os meus pais. Por que dizes isso? Ela queixa-se de dores quando pensa que não estou a ver. E às vezes, fica só a olhar para o vazio, como se estivesse a pensar em algo triste. Jorge parou de separar as latas e olhou para a menina. Mariana, alguma vez pensaste em tentar encontrar os teus pais? Como? Nem sei se estão vivos. E existem formas, pessoas que ajudam a procurar familiares desaparecidos. Essas pessoas não trabalham de graça, e nós não temos dinheiro para pagar. A conversa foi interrompida por gritos vindos da entrada da lixeira. Jorge e Mariana esconderam-se atrás de uma pilha de destroços, observando 3 homens de fato a falar com um morador da zona. Procuramos um homem, dizia um deles, mostrando uma fotografia. Desapareceu há uma semana. Se alguém souber de algo, há uma recompensa. O sangue de Jorge gelou. Mesmo sem ver a fotografia, tinha a certeza de que era ele. Vamos, sussurrou Mariana, puxando-lhe a camisa. Saímos pela parte de trás. Eles fugiram pelos becos que Mariana conhecia como a palma da sua mão. Mas Jorge não conseguia parar de pensar no que tinha visto. Mariana, acho que anda alguém à minha procura. Se são pessoas boas ou más, não sei. Mas se chegaram até aqui, é porque são persistentes. Quando chegaram a casa, encontraram Maria mais pálida do que o habitual, sentada na cozinha com um copo de água na mão. Avó, estás bem? Mariana correu para ela. Foi só uma tontura. Já passa. Jorge olhou atentamente para a mulher. Havia algo mais. Algo que ela estava a esconder. Dona Maria, devia ir ao médico. Com que dinheiro, meu jovem? Ela soltou uma risada amarga. O sistema público está um caos, e um privado não posso pagar. Mas se eu... Se tu, nada, interrompeu ela, firmemente. Já disse que não queremos caridade. Mas Jorge viu o desespero nos olhos de Mariana. A menina tentava ser forte, mas era óbvio que estava aterrorizada com a possibilidade de perder a avó. Naquela noite, enquanto Maria dormia, Jorge teve uma conversa séria com Mariana. Preciso de te contar uma coisa. Hoje, na lixeira, vi umas pessoas que andam à minha procura. Mariana parou de lavar a louça do jantar. Vais-te embora. Não sei. Depende de quem são essas pessoas e do que querem de mim. Tens medo deles? Jorge ponderou a pergunta. Sim, tinha medo, mas não conseguia identificar exatamente de quê. Tenho medo de vos pôr em perigo. Nós sempre vivemos em perigo, disse Mariana com a naturalidade de quem conhece a realidade das ruas. Ter-te aqui fez-nos sentir mais seguras, não menos. Mesmo que não saibas quem és. Ela limpou as mãos num pano de cozinha poído. A minha avó diz sempre que conhecemos as pessoas pelo que elas fazem, não pelo que dizem. E o que é que eu faço? Tu plantas cenouras connosco, partilhas a comida, fazes a minha avó rir quando contas histórias inventadas. É isso que importa. No dia seguinte, Jorge acordou com fragmentos de memória a voltarem como flash. Lembrou-se de escritórios elegantes, de reuniões tensas, de números em folhas de cálculo. E lembrou-se de uma discussão muito feia. Sandra, murmurou ele, tocando no relógio no seu pulso. Lembraste-te de alguma coisa? Mariana ouviu. Acho que me lembrei de quem é Sandra. Acho que é a minha mulher. Então ela deve estar à tua procura. Talvez. Ou talvez não. A resposta ambígua de Jorge deixou Mariana confusa, mas ela não insistiu. Tinha aprendido a respeitar o tempo das pessoas para falar de coisas difíceis. Maria apareceu na cozinha, cambaleando e apoiando-se nas paredes. Avó. Mariana correu para a amparar. É só uma tontura, minha filha. Já passa. Mas não passou.
Maria perdeu os sentidos nos braços da neta. Jorge não hesitou. Pegou na mulher ao colo e correu para a rua, a gritar por ajuda. Um vizinho, que tinha um carro, concordou em levá-los ao centro de saúde mais próximo. No hospital, enquanto Maria era atendida, Jorge observava Mariana. A menina estava em silêncio, mas as suas mãozinhas tremiam de nervosismo. Ela vai ficar bem, disse ele, sentando-se ao lado dela. Não sabemos isso. A tua avó é uma mulher forte. Toda a gente tem um limite. A sabedoria precoce de Mariana partia o coração de Jorge. Uma menina de 8 anos não devia carregar tanto peso nos ombros. 2 horas depois, um médico apareceu com notícias. Maria estava estável, mas precisava de ficar internada para exames mais detalhados. Suspeitava-se de um problema cardíaco. Quanto tempo? Perguntou Mariana. Pelo menos 3 dias. Talvez mais. E quanto vai custar? A pergunta de Jorge fez o médico olhá-lo com surpresa. Ela está no sistema público, não custará nada. Mas pode demorar. E se fossem exames privados? Insistiu Jorge. Não, sussurrou Mariana, puxando-lhe a camisa. Poderia acelerar alguns testes, admitiu o médico, mas estamos a falar de alguns milhares. Faça os exames privados. Como vais pagar? Perguntou Mariana quando o médico se afastou. Vou arranjar uma maneira. Com que dinheiro, se nem te lembras de quem és? Jorge olhou para o relógio no pulso. Era bonito, caro e, provavelmente, de um valor sentimental incalculável. Mas a vida de Maria valia mais do que qualquer objeto. Vou vender o relógio. Não. Mariana levantou-se, agitada. Esse relógio foi-te dado com amor. A Sandra vai ficar triste se o venderes. Mariana, a tua avó pode estar muito doente. O relógio é só uma coisa. Não é só uma coisa. É a única memória que tens de quem és. Jorge ajoelhou-se à sua frente, segurando as suas pequenas mãos. Sabes o que eu descobri a viver convosco? Que não somos feitos das coisas que temos. Somos feitos das pessoas que amamos e que nos amam de volta. Mas e se não te conseguires lembrar de mais nada sem o relógio? Então construa uma vida nova. Convosco. Mariana começou a chorar. Jorge puxou-a para um abraço, sentindo o seu próprio coração apertar ao perceber o quão importante aquela menina se tinha tornado para ele. Eu vou cuidar de ti, prometeu ele, aconteça o que acontecer. Se aquelas pessoas que te procuram são más, enfrentamo-las juntos. Jorge vendeu o relógio numa orivesaria no centro da cidade mais próxima. O montante foi suficiente para pagar todos os exames de Maria e ainda sobrou para os medicamentos. Quando voltaram ao hospital, os resultados já estavam prontos. O diagnóstico não era o melhor. Maria tinha um problema cardíaco que exigiria acompanhamento médico constante e mudanças significativas no seu estilo de vida. Nada que ameaçasse a sua vida imediatamente, mas que necessitaria de cuidados. Vou ter de deixar o trabalho pesado, disse ela, deitada na cama do hospital. Não se preocupe com isso agora, respondeu Jorge. E como vamos viver? A Mariana não pode trabalhar sozinha. É muito perigoso. Ela não vai trabalhar sozinha. Eu vou trabalhar com ela. Tu não podes ficar aqui para sempre, Jorge. Um dia vais descobrir quem és e vais querer voltar para a tua vida. E se eu não quiser? Maria olhou para ele atentamente. Meu jovem, tu és uma boa pessoa, mas não pertences ao nosso mundo. Um dia, a realidade vai bater à porta. Como se as suas palavras fossem uma profecia, no dia seguinte, a realidade bateu literalmente à porta. Mariana estava na escola, Jorge tinha insistido para que ela não faltasse às aulas para cuidar da avó, quando os 3 homens de fato apareceram à porta da pequena casa. Bom dia, disse um deles, educadamente. Procuramos um homem que pode estar a viver aqui. Paulo Silva. O nome atingiu Jorge como um relâmpago. As memórias voltaram de uma só vez, como se uma barragem se tivesse rompido. Ele lembrava-se de tudo agora. Paulo Silva, dono da construtora Silva, uma das maiores empresas de construção do país. Casado com Sandra Silva, pai de Beatriz Silva, de 15 anos. E traído pelo seu próprio sócio e melhor amigo, Rui Costa. Sou eu, disse Jorge, saindo de casa. Eu sou Paulo Silva. Os homens pareceram aliviados. Senhor Silva, estávamos muito preocupados. A sua família tem-me procurado desesperadamente. A minha família. A ironia na voz de Paulo era palpável. Que parte da minha família? A minha mulher, que dorme com o meu sócio há 2 anos, ou a minha filha,
que prefere o dinheiro dele ao amor do pai. Os homens entreolharam-se, embaraçados. Senhor, não conhecemos os detalhes pessoais. Fomos apenas contratados para o encontrar. A sua esposa oferece uma recompensa substancial. Claro que oferece. Precisa que eu apareça para se poder livrar de mim legalmente. As memórias estavam agora totalmente claras. A descoberta da traição, a confrontação com Rui onde tentou enfrentar o seu sócio. A bebida que Rui lhe oferecera e que tinha um sabor estranho. O acordar na lixeira, sem memória, sem documentos, sem nada. Sabem como fui parar àquela lixeira? Perguntou Paulo. Não, senhor. Só sabemos que desapareceu depois de uma reunião de negócios. Uma reunião onde fui drogado e abandonado para morrer, pensou ele. Um dos homens tirou um telemóvel do bolso. Posso ligar à sua esposa? Ela ficará muito feliz. Não. A resposta foi firme. Não vão ligar a ninguém. E agora, vão-se embora. Senhor Silva, com todo o respeito, não compreendemos. Compreender não é o vosso trabalho. O vosso trabalho era encontrar-me. Encontraram-me. Agora, vão-se. Depois de os homens partirem, Paulo sentou-se numa cadeira no alpendre, tentando processar tudo o que se tinha lembrado. 38 anos de vida que tinham voltado de uma só vez. Maria regressou do hospital ao final da tarde, trazida por um vizinho. Olhou para Paulo e percebeu imediatamente que algo tinha mudado. Lembraste-te, não foi? Perguntou ela, sentando-se numa cadeira ao seu lado. Lembrei-me. E agora? Agora. Agora não sei o que fazer. Conta-me a tua história. A verdadeira. Paulo respirou fundo e contou tudo, a sua empresa, o casamento que se desmoronava há anos, a filha adolescente que mal falava com ele, o sócio que o traíra de todas as formas possíveis. Então, tu amas a tua mulher? Perguntou Maria quando ele terminou. A Sandra casou-se com o meu dinheiro, não comigo. Quando a empresa começou a crescer, ela mudou. Tornou-se outra pessoa. E a tua filha? A Beatriz. Paulo sentiu os olhos encherem-se de lágrimas. A Beatriz era a minha princesa. Mas nos últimos anos, só se interessava por dinheiro para comprar coisas. O Rui mimava-a mais do que eu. Comprava-lhe tudo o que ela pedia. Acho que ela o preferia a mim como pai. Já tentaste falar com ela sobre isso? Tentei. Mas é difícil competir com alguém que lhe dá tudo o que ela quer. Maria ficou em silêncio por um momento, a observar as plantas na horta que Paulo a ajudara a cultivar. Sabes qual é a diferença entre amor e interesse? Perguntou ela finalmente. Qual?